Temperos de Cinema apresenta hoje o último episódio dessa série que nós fizemos sobre os filmes turcos. Tem um que se passa no Irã, libanês, tem toda aquela região ali. Já que a gente está num momento de ouvir muita coisa triste sobre aquela região, eu acho que perto dali, né, a gente pode falar de cinema um pouquinho para aliviar. E hoje, novamente, o meu amigo Rafael está aqui para comentar o filme. Seja bem-vindo nesse último episódio dessa série, Rafael. Muito obrigado, Fátima, pelo convite de novo e, poxa, adorei ter feito essa série, inclusive por você ter permitido ter que escolher alguns filmes. Então foi muito legal. Eu também gostei, porque eu conheci filme que eu não conhecia ainda. Legal. Né? E a Viva Cozinha depois, mas nos surpreender com o último prato dessa série, que com certeza vai ser uma delícia e que todo mundo vai poder fazer. Hoje, nós vamos comentar o filme Um Doce Olhar. Esse filme ele tem a direção de Semih Kaplanoglu. Esses nomes sempre me deixam inseguras, mas eu acho que é isso mesmo. Ele conta a história de um garoto, que é o Yusuf, que ele é turco e ele está aprendendo a ler e escrever. Ele está um pouco atrasado nisso, né? Ele não sabe ler e escrever pela idade dele, como deveria saber. E nas horas vagas, ele ajuda o pai dele, que é um apicultor, que guarda as colmeias dos galhos, assim, mais misteriosos de uma floresta, né? E é uma coisa que ele gosta muito, de acompanhar esse trabalho do pai dele com as abelhas. Até que um dia o pai dele precisa sair para um outro lugar, porque as abelhas não estão indo para esse outro lugar. E ele fica esperando o pai, mas ele tem esse orgulho que ele tem, que é nítido no filme, que ele tem orgulho do pai, o jeito que ele olha assim, para o pai dele. E ele tem meio que uma indiferença com a mãe, né? Então, para ele é difícil ficar longe do pai e ficar com a mãe, né? Ele é um filme bem contemplativo, assim. Mas, ao contrário do filme que a gente comentou a semana passada, ele tem uma estética bem realista. Ele é contemplativo, ele tem planos longos, mas ele não mostra cenas assim surrealistas, imagens surrealistas. Ele mostra realmente uma coisa transparente, muito verdadeira, né? Rafael, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse diretor. Eu não sei se a gente tem muito, porque não tem muita coisa dele no Brasil, mas eu sei que esse filme faz parte de uma trilogia, né? Exatamente. O Semih, ele é um diretor que ele já tinha, antes desse filme, ele já tinha alguma projeção em festivais, ele já aparecia, mas no Brasil não era quase um desconhecido aqui, né? Ele começou a fazer uma trilogia, digamos assim, com 2 filmes que são anteriores a esse, né? E cada filme tem o nome de um alimento que você extrai da natureza, né? Um dos filmes chama-se ovo, outro filme chama-se leite. E depois ele fez o terceiro, que é o mel, né? Eu não vi os anteriores, inclusive é importante dizer que o único filme dele que foi distribuído no Brasil foi esse, que a gente está comentando aqui. Então, se quem estiver assistindo a gente, pode encontrar esse filme em DVD, de repente em algum serviço de streaming, não sei se tem, mas é possível. Em DVD eu sei que tem, porque eu tenho o DVD. Então, foi lançado no Brasil. Mas os outros filmes dele, tanto os filmes que ele fez antes, quanto os filmes que ele fez depois, não foram lançados aqui, o que torna um pouco mais difícil encontrá-los. Depois desse filme, ele fez que seria uma quarta parte da trilogia, que chama-se Grão, né, que também remete a um alimento que a gente tira da natureza, que eu também não vi. E pelo que eu vi, imagens desse filme Grão, é um filme em preto e branco, inclusive. É o único dos 4 que ele fez uma fotografia em preto e branco. Mas o que teve a maior projeção internacional, mais premiado, foi esse que a gente vai comentar, que é Um Doce Olhar, que é o filme que ganhou o Leão de Ouro em Berlim, que é o prêmio máximo de Berlim. Sim, né? Ele ganhou em 2010, inclusive naquele ano ele concorreu com o filme do Polanski, o Escritor Fantasma, que foi um filme mais badalado, mais comentado do festival, era do Polanski, e ele venceu o filme do Polanski. Então, assim, ele foi um filme que teve uma projeção muito forte, né? Mas, de novo, né, como é o único filme dele que chegou no Brasil, a gente tem pouca referência desse diretor, mas na Turquia eu posso dizer que ele é um diretor do primeiro escalão, digamos assim, é muito bem considerado, né?
Então, você comentou, esse filme, o título original dele é Mel, exatamente. Isso é uma coisa que faz sempre que eu queria comentar aqui. Muitas vezes eu acho que o Brasil troca os títulos dos filmes e por uma coisa que não tem muito sentido, porque nesse caso, quem assiste esse filme vê que o título Mel faria muito mais sentido do que Um Doce Olhar. Claro, né? Claro. E o que você acha disso? Por que você acha que tem essa troca? E o que você queria comentar sobre isso? Nesse caso, eu acho que foi comercial. Comercial, né? Foi comercial, foi uma escolha comercial. O título como Um Doce Olhar, ele se torna, acho que mais vendável para o público, né? Mas mel faz muito mais sentido, né? Porque o mel é o elemento que une o pai e filho no filme. Sim. É o elemento de união. Então, é aquilo que vai juntar pai e filho. Então, é claro que faz muito mais sentido. Porque esse filme fala da relação do homem com o seu meio, com a natureza, do menino que está descobrindo a vida, está saindo, está tendo contato com aquele mundo, do pai que sai e não volta mais. Então, claro que mel tem muito mais apelo, né, do que um doce olhar. Até porque a questão do olhar pode ser questionada, né? Que olhar é esse? Eu acho até que eles, na minha opinião, é o olhar que ele tinha com o pai, né? Pode ser. Mas é que é muito pouco para representar o filme. Eu acho que mel representa muito melhor. Sim. Essa relação das pessoas com a natureza, né? Com aquilo que a natureza nos devolve também, né? E eu acho que essa questão de título, eu tenho até uma pessoa que estava fazendo uma tese sobre isso. Isso é interessante. De como o Brasil muda os títulos. A gente acha que é comercialmente. Claro puramente. que tem caso que às vezes se você não mudar, as pessoas não iriam assistir, talvez. Mas não acho que seja o caso desse. Tem casos que são comerciais, tem casos que eu acho que subestimam a capacidade do espectador. Tem casos que complementam o que não precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquele filme com o Denzel Washington, Ronnie Kane. No Brasil chama-se Ronnie Kane, o furacão. Mas o Ronnie Kane já é furacão. Furacão. Tipo, não faz sentido. Fica ridículo, né? Exatamente. Então, assim, não dá para entender. Então, acho que se subestima muito a capacidade do espectador também, né? Eu acho. Eu acho que subestima muito. E, por exemplo, não são filmes comerciais, porque são filmes autorais. Então, são filmes autorais. Quem busca esse tipo de filme não está muito preocupado com o título dele. E o título, eu acho que o título ajuda a entender até o filme, o verdadeiro título. Sim. Ele nos explica, nos ajuda, dá uma compreensão até mais profunda do filme, né? E quando você joga um outro título que não representa, na minha opinião, não acrescenta. Eu também acho. Né? Então, na minha opinião, mais uma vez, o que se destaca nesse filme é a estética e a fotografia, né? E como ele ganhou o festival, né? E às vezes eu até li uma crítica desse filme que falava isso, né? Que ele é um filme típico de festival. Filme de festival. O que é isso, filme de festival? Eu acho que o pessoal, eles colocam aí uma diferenciação que eu acho boba, tola, né? Que existe filme de grande público e existe filme de festival. O filme de festival é um filme com uma narrativa, uma proposta narrativa mais lenta, ou um filme mais autoral, enquanto que o filme de grande público é o filme que passa no cinemão, com aquela narrativa clássica norte-americana, o que na verdade é uma bobagem, porque filme bom é filme bom, independente dessa estrutura narrativa, independente da estética que esse filme propõe. Então eu acho que é apenas uma maneira de tentar definir. É a mesma coisa que falar assim, um filme indie. De querendo dizer que filme alternativo, filme cult. É muito subjetivo, é muito... Você entendeu? É difícil você... Quando você lida com classificações no cinema, é muito complicado você colocar tudo dentro de um mesmo saco. Então é difícil. Eu não acho que seja um filme de festival. Eu acho que é um filme universal. Eu acho que é um filme que... Claro, ele exige uma paciência. Quem não está acostumado, talvez sim, evidentemente. Como se você, por exemplo, vamos comparar dois filmes que falam de infância. O que a gente comentou no primeiro episódio, que é o Cafarnal. O Cafarnal tem um outro ritmo, uma outra montagem. É um filme que se depende muito mais da montagem do que esse filme. Esse filme não é um filme de montagem. Sim. Esse é um filme de fotografia, de visual, de trabalhar dentro do mesmo plano, com os elementos dentro de um mesmo plano. É uma outra proposta. Entendeu? Então, assim, claro que ele exige um pouco mais.
Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele traz coisas tão do nosso cotidiano, coisas que a gente muitas vezes não dá muita atenção, né? É um filme que basicamente fala de uma relação de um pai e de um filho. Sim. E depois de um filho e de uma mãe, né? De um filho e de uma mãe depois, E é difícil, você veja como esse filme... Eu sou apaixonado por esse filme, eu acho que é um dos grandes filmes que, assim, dos últimos 10, 15 anos, porque eu acho que ele resgata de novo, por exemplo, coisas que do neorrealismo italiano, ele resgata uma simplicidade que também tem muito no cinema iraniano, né, do Kiarostami, do próprio Jafar Panahi. Eu acho que ele traz coisas que a gente, por exemplo, no Brasil, não costuma fazer no nosso cinema. Não estou dizendo que a gente seja errado ou não, não é isso. Mas é uma pureza, uma delicadeza que me encanta. Sabe, Fátima? Você tratar tanto com tão pouco, aparentemente tão pouco, né? Que é um menino que vive com o pai em um cotidiano rural. Um belo dia esse pai sai de casa para um trabalho e não volta. E aí esse menino vai ser obrigado a conviver com a mãe. E você veja como tem uma crítica aí implícita ao patriarcado, né? Sim. Porque o moleque não está acostumado a conviver com a mãe. Você vê que ele com a mãe não consegue se encaixar direito. Eles não conseguem. O negócio dele é o pai. Ele tá preso à figura paterna. E a mãe tem uma preocupação com ele até maior que o pai em alguns momentos, porque ela se preocupa dele não ler, dele não escrever. E ele não consegue respeitar isso nela, né? Ele acha que o pai é melhor, né? Assim, perfeitamente. Né? E ele vai para a escola, tem essa questão da leitura que você comentou aqui, né? Essa dificuldade de ler. Você vê que tem uma grande trama, digamos assim, no filme, uma grande história, digamos assim, que é a relação pai e filho, mas você tem pequenas histórias que vão circundando. Você tem ele com a leitura, você tem ele com o menininho, o amiguinho dele, que senta do lado dele, que tem uma pequena... problema com o amiguinho, depois ele vai resolver isso. Você tem ele com a mãe, você tem outras questões que estão se cruzando ali nessa história, né? E a questão do pai, vamos lembrar que o filme começa com um acidente. A gente não vê inicialmente o acidente do pai. Depois o filme ele vai mostrar a relação pai e filho. E depois, no meio do filme, quando aquele pai some, a gente lembra do acidente do começo. Sim. A gente fala, pô, peraí, então deve ter sido aquilo. E no momento do filme, não tô dando nenhum spoiler aqui, tá, gente? Fiquem tranquilos. Em um determinado ponto do filme, aquilo parece até ser um sonho do menino. Que tem aquele acidente e o menino acorda. Você fala, peraí, mas foi um sonho dele, então isso? Quer dizer que toda aquela abertura pode ter sido um sonho? Pode ter sido uma coisa da imaginação, da cabeça dele? Porque também depois a gente não vê o pai de novo. Então a gente não sabe muito bem se foi aquilo que aconteceu com ele. Né? Então o filme ele deixa algumas coisas em aberto. Né, algumas coisas sem respostas ali. Então eu gosto muito também disso. Eu acho que o filme não precisa fazer tudo por nós, o filme não precisa trabalhar pela gente e explicar tudo. Ele pode confiar na capacidade do espectador de completar, inclusive dar sua completude. Até porque a vida é assim, as histórias não são... nem tudo tem um começo, fecho, meio né? e fim. Exatamente. Então... E é muito bonito, né, como ele faz isso. É um filme que tem relativamente pouco diálogo, pouco movimento de câmera. Você vê que a câmera não se movimenta muito. Tem uma cena, inclusive, que eu acho até misteriosa essa cena. Você vai lembrar, acho que é aquela em que ele tá ajoelhado e tem um senhor rezando com ele e tal, fazendo uma oração com ele ali, né, com o menino. Depois o senhor acaba a oração, tira a mão da cabeça dele, ele levanta e sai andando pela casa. Tem um corte, depois ele volta. E quando ele volta, a gente já está em outro lugar. Não é mais o senhor que está no cômodo. Sim. É a mãe e o pai que está no cômodo. Quer dizer, um tempo passou ali. Só que ele fez aquilo de uma maneira tão delicada, com tamanha calma, que se você vê a cena, você vai falar assim, poxa, peraí. É uma coisa só, não são duas coisas. Quando, na verdade, ele está tratando de dois tempos diferentes. O tempo já passou e a gente não percebeu. Então tem essa cadência do tempo que eu acho muito bonita a maneira que ele trata também, sabe? Essa calma, essa construção devagar. É lindo a segurança que você vê que o diretor tem nesse filme, né? De tratar as cenas e não perder a mão em momento nenhum. É um filme que eu não consigo ver uma gordura sobrando ali, uma coisa que você fala, não, isso aqui tá a mais, não tá. É tudo tão bem encaixado, tudo tão orgânico, tudo tão perfeito. Né? Eu elogio porque esse é um filme que realmente me emociona, aquele tipo de filme que eu assisto e falo, meu Deus, né? Que filme belíssimo, né? Belíssimo, porque o diretor acertou em tudo aqui. Aquela cena perto do fim, quando a mãe vai com ele naquele lugar onde tá tendo uma festa ali,
aquilo é fantástico, né? Você vê o poder de controle ali também, né? O menino se separa da mãe, a gente acha, pô, peraí, a gente vai agora ser levado para o típico drama do mãe e filho perdido e tal. Não, eles se reencontram, se reconstrói, a coisa anda, e é muito bonito ver aquilo. É muito bonito. E no final, né, quando o menino toma o copo de leite, é muito bonito aquilo, porque ele vai recusando o copo de leite o filme todo, né? Ele não quer tomar o leite, né? A impressão que dá é que ele não gosta de leite, né? E a questão do crachá também, né? Dos alfabetizados, né? Que ele fica olhando, tá esperando o crachá dele, né? Aquilo é fantástico. Então, assim, esse é um filme que me ganha, assim, que me toca demais, assim, sabe? Ele é muito sensível. É muito sensível. E ele fala. Eu gosto de filmes assim, que falam de coisas simples, né? E a forma com que ele fala te fantástico, encanta. É muito encantador. E essa questão eu brinquei com essa história do filme de festival, porque eu também não gosto desses rótulos. Os rótulos, né? Quando eu comecei com o Movie com Arte, até um parênteses, assim, né? Muita gente fala assim, é filme de arte. Eu não gosto do termo filme de arte, claro porque eu acho que Velozes e Furiosos tem arte. Pode ser um filme de arte, Ele tem arte, porque ele tem fotografia, ele tem roteiro. Evidente. Eu posso não gostar daquela arte, né? Exatamente. Mas ele tem arte. Então, eu acho que o cinema tem arte, qualquer filme tem arte. Assim como todo filme busca também, né? Claro, alguns mais, outros menos, mas também todo filme tem a sua necessidade comercial também. Sim, claro. Né? É da natureza do jogo, né? É da natureza que do aí espetáculo. pode cair nessa questão que a gente falou da outra vez, da troca de títulos. Exatamente. Né? Porque às vezes, nos filmes que eu trago no Movie com Arte, tem muitos títulos que são diferentes. De chegar, às vezes, o filme chega o HD, o pessoal do cinema acha que não é o filme, porque é muito diferente. É muito diferente do né? que tá do que tá ali. Mas é muito uma questão comercial. Porque às vezes tem filme que se tiver aquele nome, eu acredito que muita gente não vai mesmo. Não né? vai, exatamente. Então, é isso que são pontos importantes que é legal a gente tratar aqui sem também. Dúvida, sem dúvida. E para não deixar você tão confortável assim, que temperos que você vê nesse filme que chama Mel? Mel, né? Eu acho que a grande questão aqui é a relação familiar, né? Eu acho que esse é o grande tempero do filme, né? É uma criança que está aprendendo, a descobrindo o mundo lá fora, mas que ao mesmo tempo ela não consegue deixar de entender a importância que o pai e depois a mãe vai ter na vida dela. Então eu acho que a família é o grande tempero desse filme, né? Eu acho que a grande força aí do filme é a família, né? Realmente. Você perde um, mas você se estrutura por outro lado, assim, né? Você se encontra, né? Acho que é isso. E vamos ver o que a Viva Cozinha vai trazer para finalizar essa série aí, né? Então, muito obrigada. Foi uma delícia essa série. E aí, surpresa. Na próxima, a gente volta aí o mês que vem com outra série especial. Com certeza. Muito obrigado, Fátima, pelo convite. Grande abraço. Eu que agradeço. E você, aguarde a nossa próxima série. Bom, estamos finalizando nossa série, então a gente vai finalizar com um doce, que a Ayla já me contou, né? O filme que a gente está comentando hoje é Um Doce Olhar, e então nada melhor do que uma receita de um doce. Ayla, seja bem-vinda e me conta sobre esse doce. Bom, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E assim, né? Já fizemos aí o tabule de entrada, o kebab aí com a kafta. Aí fizemos uma saladinha que dá pra acompanhar o kebab. Agora tava faltando uma sobremesa pra finalizar esse jantar aqui, Exatamente. né? Como todas as receitas que eu trouxe nessa série, essa é uma receita muito fácil também. A cozinha árabe, ela é trabalhosa, mas a gente só trouxe aqui as diquinhas fáceis, hein? Que nós, simples mortais, podemos fazer. Bom, eu vou fazer então hoje pra vocês o malabi. Ele é um manjar bem simples de fazer e a gente vai fazer uma caldinha de damasco pra acompanhar. E tem um toque especial aí, que é um ingrediente muito usado na culinária árabe, tá? Que é a água de flor de laranjeira. Dá para usar em várias receitas, é muito usado na confeitaria árabe e a gente vai trazer aqui para essa receita. Então vamos lá para a receitinha do nosso primeira parte do manjar, tá? A gente vai usar 500 ml de leite, de 30 a 40 gramas de amido de milho, pra gente fazer esse manjarzinho, e 50 gramas de açúcar refinado.
1 colher de sopa da água de flor de laranjeira. É fácil de achar essa água de flor de laranjeira? Lá na Viva Cozinha a gente tem pra vender. Ah, Mas geralmente em lojas de produtos árabes você encontra. Assim, aonde você vai achar o tahine, essas coisas assim, árabe, você consegue encontrar. Ou, né, gente, hoje na internet a gente compra qualquer... Acho que é uma dica muito boa que eu sempre dou na Viva Cozinha, é isso. A gente não precisa sofrer mais pra achar os ingredientes por aqui, porque às vezes tem coisas que são um pouco mais difíceis. Mas tem um site aí que a gente compra num dia, chega no outro. Então lá resolve boa parte do nosso problema. Vou passar primeiro como a gente faz o manjar, depois eu faço a calda, tá? Então a gente vai misturar numa panela o leite, o amido de milho e o açúcar. E aí a gente vai dissolver completamente. Caso empelote, o que eu faço? Passo numa peneirinha, né, pra uma outra panela. Não perdeu a receita, gente. Às vezes a pessoa fica com um pouco de medo de usar o amido de milho. Ai, meu Deus, vai empelotar, como é que eu faço? Uma dica é sempre você dissolver numa quantidade menor, que nem aqui a gente tá usando 500 ml de leite. Dissolve esse amido em 100 ml de leite e depois você mistura nos outros 400. Isso também vai te ajudar a não empelotar totalmente. Então, eu misturei numa panela o amido, o açúcar, o leite e eu vou dissolver completamente. Eu vou levar pro fogo e vou mexer até que ele fique numa textura cremosa, como se fosse um mingauzinho mesmo, tá? E aí, eu vou retirar do fogo e aí eu vou adicionar a água de flor de laranjeira. Porque se eu adicionar lá no começo, ela vai evaporar e eu vou perder todo o aroma dela. Tá. Então, eu adiciono no final, tampo a minha panela, deixo ali uns 10 minutinhos pra dar uma intensificada no aroma. E aí, eu posso colocar num recipiente de vidro. Eu gosto muito de servir essas receitas em copinhos individuais já. Eu acho que fica muito agradável você já servir assim. E aí, pra gente fazer a calda, super simples também. A gente vai usar aqui 150 gramas de damasco, o damasco seco, aquele que a gente compra em loja de produtos naturais, e 80 gramas de açúcar refinado. E como a gente vai fazer essa calda? A gente vai cortar o damasco em pedaços pequenos, não precisa ser cubos muito pequenos, mas pensa só, se você for servir em copinhos a sua receita... você não pode colocar um damasco inteiro ali, senão vai ficar já a borda do copo. Então, o mais legal... E outra pessoa não vai usar garfo e faca pra comer essa sobremesa. Normalmente ela vai comer só de colher. Então, são pequenos detalhes que a gente pensa pra facilitar a vida da pessoa que vai comer. Certo. Né? Então, eu vou colocar numa panela o damasco. Vou colocar ali 1/3 de xícara de água e o açúcar. E vou levar pra cozinhar até ele derreter. Ele vai ficar num aspecto de geleia. Vai ficar mais ou menos uns 10 a 15 minutos no fogo. Quando ele esfriar, aí vou levar o meu manjar pra geladeira e vou esfriar também a minha calda. Na hora de servir, eu coloco a caldinha de damasco por cima e tá pronto. Nossa, deve ficar muito gostoso. Fica uma delícia. É uma combinação muito boa, a laranja com o damasco. E é uma sobremesa fácil de fazer, né? Super, super. E ela fica super bonitinha. Eu acho que o manjar, assim, tipo a panna cotta, né? Não são coisas que eu gosto de servir numa travessa grande, que aí a pessoa tem que dar uma colheradona lá e vai desmontando tudo. Então, se você serve nos copinhos individuais, né? A pessoa já come ali aquela quantidade. Se ela quiser mais, ela repete. E já fica prontinho ali. Você não tem o trabalho de ficar servindo e não fica bonito, né? Que você vai... Não, fica bem mais charmoso, assim. Até mais gostoso em porções individuais. A gente come primeiro com os olhos, né? Então, se tiver bonito, já vai estar com vontade de comer. Ayla, muito obrigada. Foi uma delícia essa série dessas comidas diferentes muito aí obrigada. Do Líbano, da Turquia. E até o próximo mês, que a gente sempre faz uma surpresa com as novas receitas da isso Viva aí. Cozinha. Obrigada. Bom, essa foi mais uma receita da Viva Cozinha. Lembrando que você não precisa anotar nada, porque a receita está publicada no blog do Temperos, então tá tudo lá para você seguir. Siga a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, no Spotify, siga as redes sociais. E se você fizer a receita, manda uma foto pra gente, que daí a gente coloca no nosso Instagram e no Instagram da Viva Cozinha. Até a próxima semana.